A comissão especial da PEC do voto impresso votou contra, né, o projeto aí na quinta-feira. 23 votos a 11, eu falei 22, ontem 23, porque o presidente vota também, não é? Então, à primeira vista, uma derrota acachapante do governo. Entretanto, a comissão ela não tem o caráter determinativo, ela é um caráter opinativo. Por conta disso, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já anunciou que vai levar a matéria para o plenário, e o plenário que decida. Muito bem, então vamos nos render à realidade de que a história sempre se repete. Então, falamos ontem da Marcha com Deus pela Liberdade das mulheres em São Paulo, com o rosário na mão, aquela marcha com Deus pela liberdade, a família, Deus e a liberdade, contra a ameaça da implantação de um regime comunista na época. E aí tivemos o 31 de março de 64, bendito 31 de março de 64, que salvou o Brasil. E o regime militar deixa saudade, sim. Tem gente que fala, mas o regime matou gente. Claro que matou gente. E os comunistas subversivos não mataram ninguém? A Dilma Rousseff não matou ninguém? O Zé Dirceu não matou ninguém? O Zé Genuíno não matou ninguém? Que foi preso lá em Araguaia, né? No rio Araguaia lá, estava entrincheirado lá um grupo guerrilheiro. Foi lá que o José Genuíno foi preso. Aí todos inocentes. Mas o regime militar matou gente para defender o Brasil, para defender a população. E os guerrilheiros mataram gente para defender quem? A causa democrática? Mentira, bandidos, até porque muitos dos militantes da guerrilha subversiva daquela época, hoje dão depoimentos, não, nós queríamos implantar a ditadura do proletariado, era uma ditadura de esquerda, ninguém estava defendendo a democracia, claro, né? Mas os esquerdistas são tão sem caráter, tão desonestos, que eles aprendem, né, a acusar os outros daquilo que eles são. Você é ladrão, você é subversivo, você é desordeiro, você é genocida. Você é genocida, mas porque eles são genocida. Então, bendito 31 de março de 64. Muito bem, aí implantado o regime militar, a coisa estava indo, e a guerrilha comendo solta, assaltando o banco, né? Dilma Rousseff foi lá assaltar, roubaram o cofre da casa do governador de São Paulo, olha só, sequestraram embaixador da Alemanha, né? Muito bem, aí tinha um deputado federal chamado Márcio Moreira Alves, até de pequena estatura, tal, né? Advogado. E ele fez, do MDB, né, fez um pronunciamento contundente contra as Forças Armadas e contra o regime militar. E aquilo mexeu com o brio das Forças Armadas. O que o governo fez? Dentro, como diz o Bolsonaro, dentro das 4 linhas da Constituição, pediu licença para a Câmara para processar o Márcio Moreira Alves. Para processar um deputado, processar um senador, é preciso que a respectiva casa dê autorização, né? Então consta na Constituição de hoje, já contava na Constituição anterior. Então, o regime militar, né, que eu falo, a ditadura e tal, não, antes de agir, pediu licença para a Câmara. O que a Câmara fez? Não deu a licença. Aí, o presidente Costa e Silva assinou o famoso ato institucional número 5, fechou o Congresso e o pau comeu, né? Mas a esquerda que provocou. Muito bem, então vamos trazer isso para o dia de hoje. O voto impresso foi rejeitado na comissão, vai agora para o plenário da Câmara. A Câmara deveria prestar atenção nessa história do Márcio Moreira Alves e ter cuidado com a decisão que vai tomar. Uma coisa é ficar do lado dos 11 ministros, outra coisa é ficar do lado da população, né? Porque
estão querendo rejeitar o voto impresso, porque o voto impresso beneficia o Jair Bolsonaro. Por que beneficia o Jair Bolsonaro? Porque o Jair Bolsonaro deve ser reeleito. Mas e por que eles são contra? Eles querem fazer com que o Lula ganhe a eleição na fraude? O Lula está sendo preparado para isso, não é? O que explica as pesquisas mentirosas, desonestas, ridículas que a Folha de São Paulo tem publicado, como quem diz, não, lá na frente, aqui, eu sempre falei, nós sempre falamos aqui que o Lula estava na frente, né? Então o voto impresso, ele moraliza, ele torna mais transparente o processo eleitoral, nada demais. Entretanto, como não podem ganhar a eleição do Bolsonaro no voto, querem ganhar no tapetão, na fraude. E aí o Gilmar Mendes, né, que sempre falou, não, nós temos um encontro marcado com a Lava Jato, né, e esse encontro aconteceu e acabaram com a Lava Jato. Os deputados devem refletir que podem ter um encontro com a população, dependendo do voto que derem. As pessoas de bem, né, a direita foi despertada pelo Bolsonaro e as pessoas não querem mais anarquia no país, não querem mais a roubalheira. Eu não sei o que explica esse povo, mas aí existe então o crime organizado. Por que o nome é crime organizado? Porque ele é organizado. Olha essa corrente que está aí, é tudo orquestrado, as coisas vão acontecendo, né? A Carmen Lúcia foi presidente do STF, eu já lembrei aqui, e não colocou em votação a derrubada da segunda instância, da prisão em segunda instância, porque ela não queria passar para a história como responsável por isso aí. Deixou para o Dias Toffoli. O que o Dias Toffoli fez? Porque ele foi nomeado pelo Lula, né? Conversando ali com o Ricardo Lewandowski, com o Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes se converteu da decência para a indecência, da moralidade para a imoralidade. Esqueceu nós estamos num governo aí que instituiu a cleptocracia. Cleptocracia é governo da roubalheira. A palavra cleptocracia é grega, né? Robocracia é governo. Ele cunhou essa palavra e esqueceu e passou de lado. Aí o Dias Toffoli ficou aguardando o momento de que houvesse maioria para colocar a matéria no plenário. Confirmada a maioria, colocou. E por 6-5 derrubaram a segunda instância. Pronto. Aí soltaram o Lula. Depois inocentaram o Lula, né? O Fachin fez aquele negócio lá, escandaloso. E agora o Lula está fazendo campanha. Né? Mas como assim? A sociedade merece isso aí? Daí não, mas tudo que ele roubou, esquece, né? O Ministério Público de Brasília lá acaba de referendar o que foi aprovado aqui no Paraná, na Lava Jato, que foi tudo lá para Brasília, e agora foi para a Justiça Federal de Brasília, para a Justiça Federal de Brasília dizer se aceita ou não. A mesma ação que o Moro tinha aceitado e sentenciado. Então precisa acontecer isso lá em Brasília, não é? Então há um ordenamento deste povo aí. E agora o Luiz Barroso, o ministro ministro Barroso, né? Cria uma confusão nacional por causa do voto impresso. Mas onde está o crime do voto impresso? Por que essa resistência tão absurda? E o ministro transgredindo a Constituição, atravessando a rua para participar de reunião política na Câmara dos Deputados, isso é crime. O ministro não pode. Onde está o equilíbrio? Onde está a imparcialidade do juiz? Ele precisa ter uma posição de imparcialidade para julgar. Onde está esse equilíbrio, essa imparcialidade do Luiz Roberto Barroso? Onde? Não é? Ele provocando toda
essa confusão, quer dizer, aquela história de esticar a corda, aquela história do vale tudo, está chegando o vale tudo, está chegando o vale tudo, não é? Então é preciso fazer essa associação, a história se repete, e o voto impresso daqui a pouco merece ser chamado de Márcio Moreira Alves. Os mais antigos da Câmara devem lembrar disso aí.